Olá, tudo bem? Picoro. Um dos personagens mais poderosos da franquia Baki, medindo mais de 2,5 metros. Um caçador antigo, que foi preservado em uma enorme pedra de sal. Ele pertenceu ao período Jurássico, entre o Cretáceo, e caçava gigantes predadores da época, como o próprio Tiranossauro Rex. Picoro, que traduzindo para nosso idioma significa Picles, vive no tempo atual de Baki, o tempo moderno. Mas como isso foi possível, sendo que ele viveu na época dos enormes dinossauros? Como ele sobreviveu ao impacto que extinguiu os gigantes da Terra? É isso que vamos descobrir agora, então estejam preparados para a verdade. Alguns fãs da obra acham que Picoro realmente resistiu ao grande impacto do meteoro que extinguiu os dinossauros da Terra, por causa de uma hipótese que é dito por um dos exploradores. Quando Picoro é encontrado pelos exploradores, eles ficaram pasmos ao ver um ser humano junto de um T-Rex, e se começa a comentar entre eles como a humanidade sobrevivia numa época tão difícil. Como este homem poderia sobreviver? Não sei dizer. E se esse for o primeiro homem da Terra? Se perguntando como Picoro poderia ter vivido na época dos enormes dinossauros, já que a diferença do surgimento da raça humana para o fim da era dos dinossauros são de alguns milhões de anos, não era para o Picoro existir naquela época. E os exploradores continuam a comentar. Ele parece estar atacando o T-Rex, talvez sim, talvez não. E o outro responde dizendo, considerando o tamanho do T-Rex, eu não acho que ele esteja atacando, eu acho que ele ficou chocado com a explosão do meteoro caindo tão próximo. Bom, apesar de nada do que eles disseram serem um fato, apenas especulações, tem base sim para seus pensamentos. É dito por um dos exploradores que a explosão o deixou assustado, por isso ele estava pulando com uma expressão de espanto. Isso antes de ser congelado, mas o quão perto Picoro estava da colisão. Picoro realmente estava bem longe da área que foi atingida pelo meteoro. Quando os exploradores estavam especulando sobre o Picoro, eles ainda tinham em mente que ele se tratava de um típico homem pré-histórico, não de um super-humano. Tanto é que o Dr. Paine ainda o comparava com humanos comum, antes de conhecer seu real poder. Então seria um cenário onde um ser humano comum não seria pulverizado pelo impacto. Bom, não é nem preciso calcular que um ser humano teria que estar vários quilômetros de distância do local da queda de um meteoro para se manter intacto. Ainda mais o meteoro que extinguiu os dinossauros, que abriu uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro. E a prova disso é que o dinossauro que estava em um duelo com Picoro estava intacto, apenas com alguns ferimentos por causa dos golpes mortais do Picoro. Se o meteoro realmente tivesse caído em cima, ou em alguns poucos metros do Picoro como muitos dizem, não era para sobrar nada do T-Rex, e também é explicado no próprio mangá, algo para fortalecer essa ideia. A explicação é dada pelo Dr. Albert Paine. Segundo o doutor, o que aconteceu foi que a poeira, que foi levantada após o impacto do grande meteoro, cobriu totalmente toda a luz solar de todo o planeta. Com isso, a temperatura da Terra cairia em questão de segundos para o zero absoluto. Assim como é no espaço sideral, tudo seria perfeitamente congelado, incluindo os dinossauros, plantas e insetos, até mesmo uma luta. Picoro foi congelado após a queda do grande meteoro, e depois disso foi preservado dentro de uma enorme pedra de sal. Picoro estava lutando contra o T-Rex quando houve a colisão. Depois que houve o impacto, alguns segundos depois a Terra foi congelada completamente, congelando aqueles que estavam fora da área afetada pelo meteoro. E depois disso foi preservado dentro de uma enorme pedra de sal. Ele não levou o impacto do meteoro, como muitos achavam que tinha acontecido. Depois disso voltamos aos tempos atuais.